Aí nós temos a Ártemis, né, que é o arquétipo da guerreira, que é a deusa do xamanismo, né, as mulheres que gostam de andar no mato, de pé descalço, que tem os bichinhos, né, que leva a ração dentro da bolsa, se encontrar algum bichinho na rua já alimenta, né? Então mas é a deusa do foco, né? Então, ela é muito importante, assim. Todas elas são. E isso é a importância do estudo, né? Identificar essa característica que cada uma tem, que é positiva, que é uma potência dentro de nós, e a gente utilizar, saber quando precisa, sabe? E trazer isso. Então, Uhum. e aí, e saber quais são as sombras dela também nos ajudam a não cair mais nesses mesmos buraquinhos que eu chamo, né? Uhum. Então, a Artemis tem uma questão que é um desafio com o masculino, né? Dela se competir com o masculino. Então, às vezes ela acaba que por uma necessidade de proteger as mulheres ou por uma causa social, porque ela sempre tem uma causa por trás do movimento dela, normalmente. Ela, ela fere, ela ofende, ou ela menospreza o masculino. E aí a gente vai ver no mito, na diversidade. E aí tem uma questão nos relacionamentos, para a mulher que veste esse arquétipo, que ela tem que estar atenta, porque às vezes ela não para nos relacionamentos, né? Aí a gente se aprofunda mais no estudo do espelho da lua sobre isso. Senão, a gente precisa de uma live só falando sobre Ártemis, né? Sim. É Por uma quê? frasezinha pra, né? Fazer o gostinho, a vontade de estar conosco Das lá no mulheres, espelho da é. lua, né? Sabe por quê? Sabe por que que a gente fala, tem a Ártemis dá pano para manga? Porque é o arquétipo que a nossa geração é o mais evidente. Mais É porque a evidente. gente precisou vestir a Atenas, mas foi ela através do feminismo, né? Através do feminismo, então, desse arquétipo veio todo esse movimento que hoje a gente tem liberdade para estar aqui fazendo uma live, falando sobre isso e escolhendo o que quer na nossa vida, né? Exato. Mas E essa força é então a gente importante que tem a gente bastante coisa. siga tendo. Hã? É, a gente ter essa força também é importante, né, Ana? Só que, claro, a gente desvinculada do arquétipo, né? A gente saber que tem Isso. a força, mas que Estando isso não atenta, nos estando endureça. atenta, é, e aí, falando em não nos endureça, vem a Atenas, né? Que ela que é a mais dura da história, na verdade, né? Embora a Artemis tenha esse aspecto, às vezes, mais evidente, assim, do aspecto masculino na mulher, né? Porque ela é uma guerreira, porque ela é forte, e ela dá conta também de muita coisa, como a Deméter, assim, né? Só que a Deméter é aquela coisa do cuidado, da proteção, do zelo, né? Da alimentação. A Artemis, ela é muito voltada para as ações sociais, né? Então, de olhar para os menos favorecidos, né? Para as minorias. E aí Uhum. vem a Atenas, né? Então, esse arquétipo que utiliza mais o racional, que valoriza mais o racional, o intelectual, do que o emocional, o intuitivo. E esse é um dos conflitos desta mulher, por não conseguir sentir, não se abrir para as emoções, né? Não se sensibilizar. No entanto, é uma mulher muito inteligente, organizada, prática. Nós precisamos muito desse arquétipo para realizar o que a gente idealiza, sabe? É ela com a Artemis que nos dá condições de realizar qualquer coisa. Então, esse arquétipo da Atenas que eu estava falando, né? Falando em relacionamento, ela, ela é uma mulher
que ela vai ter bem claro para ela o que ela quer, né? E que tipo de companheiro ou companheira ela quer ao seu lado, sabe? Que ela merece. Então, a mulher, ok, que usa a razão muito mais que a emoção. No entanto, ela tem um projeto de vida, ela sabe onde ela quer chegar e ela vai chegar, né? Ela tem estratégias, ela tem metas, ela tem objetivo, ela tem estratégias para alcançar esse objetivo. Então, puxa, ela é super importante, né? Que a gente invoque ela. Uhum. Mas tendo a consciência de que ela é uma mulher que se torna, às vezes, muito calculista, né? Muito fria, muito distante das pessoas, né? Por este aspecto dela que é de uma deusa guerreira, de uma deusa virgem que a gente chama, né? Dentro desse estudo, que é aquela deusa que não depende de ninguém além dela mesma. Uhum. Então, ela evita contato com as suas emoções porque isso a torna vulnerável. Uhum. Aí vem a rigidez, né, Ana? É um dos É. arquétipos que traz bastante a rigidez. E às vezes as mulheres confundem ser forte, né, com ser rígida. E aí a gente se Uhum, torna uma pessoa rígida conosco, né, com a nossa própria vida, e não só com os outros, mas principalmente com a gente. exato. Incorporar esses arquétipos encobre quem a gente realmente é, né? Quando a gente só veste essa roupa da rigidez, E, né? e às vezes a gente Imagina, veste o por tanto espaço para tempo, permissão não existe, né? Quando tem muita rigidão, não existe espaço para permissão, né? não existe empatia, né? Uhum. O relacionamento ele fica algo, um contrato, né? Um acordo, algo assim que falta tesão, né? Falta aquele tesão de viver aquela relação, seja com o homem, seja com a mulher, seja com os filhos, seja com a arte, né? A gente Uhum. precisa ter tesão na vida. Uhum. Não tem mais brilho, né? Não tem mais É, brilho de viver. e aí fica só Exato. aquilo assim, né? Tenho essa meta, eu tenho. E fica só naquilo, preocupada em alcançar, né? E às vezes esquece de coisas simples que te dão prazer, né? Coisas Uhum. boas que tu pode curtir, que tu pode desfrutar. Então, o desafio das guerreiras, tanto a Ártemis quanto a Atenas, e a Deméter, que é uma deusa vulnerável, mas tem essa característica também do sempre fazer, né? É o descanso, é se render ao descanso. Então, imagina uma mulher com esses três arquétipos, né? Nossa, Porque às vezes você tem a autoexigência Deméter, pura. é, Uhum. às vezes você tem a Deméter, mesmo que você não tenha, se tenha optado por não ter filhos, entende? Porque Atenas talvez tenha te influenciado a isso, né? Olha, enquanto não alcançar isso, não vou ter filho antes de alcançar aquele cargo, né? Ou vou ter depois de tal idade. É tão bem programada a vida dela, né? Que ela sabe exatamente quando ela quer que Quando? os filhos entrem, né? Na vida Uhum. dela. E às vezes opta por não ter. Tá tudo bem isso É, às para ela. vezes eles nem vão entrar, né? Porque você não, no fundo, não deseja, você acaba repelindo a energia, né? Porque precisa muitas coisas antes para poder chegar, né? Esse momento. É. No entanto, tem isso, às vezes, assim, tem algumas características daí do arquétipo de Deméter que pode, pode vir, assim, como sombra, né? Os positivos a Atenas não deixa, porque, claro, se a Deméter disser o que ela quer, interfere nos planos da Atenas, né? Então, ela não dá ouvidos a isso, mas aí a questão do fazer, do pegar tudo, achar que dá conta de tudo, que é essa fonte inesgotável, né? O arquétipo da grande mãe. E aí acaba que sai, ultrapassa os seus limites, assim, né? Uhum.
Mas Atenas é muito inteligente, assim, ela às vezes fica atenta a isso, essa questão da saúde, sabe? Diferente Uhum. da Deméter, que às vezes adoece pelo excesso, a O Atenas está excesso do mais ligada. cuidado. Cuidado É, com o outro, né? O a excesso. Atenas tá mais ligada, E assim, a isso. tudo que é em excesso na gente, né, Ana, indiferente do que for, em algum lugar ele vai causar alguma coisa para a gente poder olhar depois, né? Então, até o excesso de cuidado, né, com o outro. Sufoca. Às vezes a gente quer ser tão Deméter que ao invés de ajudar, a gente afasta, porque as pessoas às vezes não estão necessitando de tanto cuidado. A gente tira a autonomia das pessoas Uhum, sem se dar conta, com sim. esse arquétipo inconsciente da cuidadora, a gente acaba afastando, né, as pessoas ao invés de aproximar. Porque de tanto cuidar, a gente acaba sufocando, né, as pessoas de tanto amor, entre aspas, que a gente quer dar. E na verdade não é, a gente acaba se anulando, se apagando, oferecendo muito para o outro, que na verdade a gente também está querendo receber, né, em algum É, momento. às vezes a gente acha que está fazendo bem, tá melhor e tal, uma boa intenção aí, mas também impede o outro de crescer, de desenvolver certas habilidades, né? Uhum. De amadurecer. Então falamos da Deméter, da Uhum. Perséfone, Atena, Perséfone. Atenas, Acho que faltou da Hesper, a a Hera e a essa. Afrodite. Então a Hera é esse arquétipo que tem o desejo de ser esposa, de ser companheira, né? Que quer se unir num relacionamento e mas sonha com a cerimônia, né? A cerimônia é importante, né? Para ritualizar esse enlace, esse compromisso. Então, ela é o arquétipo da esposa, e aí a atenção desta mulher normalmente está voltada para o esposo, né? Uh, nas gerações passadas, então, essa atenção era sempre para com o homem, né? Hoje, dentro dos relacionamentos que a gente vê de relação homoafetiva, independente se é homem com homem, mulher com mulher, existe o arquétipo da esposa, né? Uhum. Então, vai ter características um pouco diferentes, mas ainda vai ter alguns aspectos marcantes, como ciúme, a possessividade, o se comparar, né? Às vezes ela se desvaloriza, assim, não tem uma estima baixa, sabe? Porque ela se compara com as Afrodites, né? Ela está sempre um conflito com a Afrodite, né? Quando ela veste esse arquétipo da esposa, é como se viesse uma carga, isso é um olhar meu, tá? Mas uma carga muito grande da ancestralidade em relação à opressão sexual que a gente sofreu. E aí meio que ficou assim, essa divisão, né? Esse feminino fragmentado. Uhum. Então, como se eu sou esposa, eu não posso certas coisas, né? E a gente vê isso muito nas gerações passadas, assim. Mas ainda existe, né? Muito. Na psique de muitas mulheres, isso, e dos homens também, né? Em relação às mulheres e a sua própria sexualidade, né? Com a esposa só certas coisas, outras coisas só fora Uma do para relacionamento. casar, uma para curtir, né? Tem aquela coisa. O patriarcado é tão enraizado que tem adolescentes, né? Que são ainda crianças, enfim, que já vêm com isso, né? Diferenciando, né, o feminino. E, e desconstruir isso é um passinho de cada vez, né? Dentro de nós já é difícil, imagina desconstruir na sociedade, né? Uhum. Enfim. Mas ela é uma mulher de muito poder, né? Ela sabe o seu lugar dentro daquilo que ela escolhe para a vida dela, né? Então, tem um lado muito bonito, né, da era, mas eu penso que talvez hoje, assim, o arquétipo mais delicado para a gente conversar, sabe?
devido aos modelos de relacionamento, né? Porque a Artemis nos trouxe essa liberdade, né? Escolher com quem que a gente quer casar, com quem que a gente quer se relacionar. E, e isso, para o arquétipo de Hera, é o fim do mundo. É algo, né, que para ela não é concebível, assim, É sabe? inadmissível. E daí é complicado para os filhos, né, desse relacionamento, assim, onde tem uma Hera, onde existe uma mãe Hera, é bem complicado, porque não dá essa liberdade, né, de que os filhos possam escolher. Existe um padrão, relacionamento é assim, e mulher foi feita para isso, e você entende? Sair disso, romper com isso, ela precisa abrir espaço para um outro arquétipo. Só que é um arquétipo que, que tem as suas dificuldades com o masculino. Então, imagina o conflito. Porque ela vai precisar desenvolver um olhar de Ártemis, né? Para acolher, talvez, a escolha de um filho, de uma filha que não quer viver uma relação como a dos pais, ou que quer escolher, entendeu? Ser livre Uhum. para escolher, né? Que para alguns E olhares não é convencional, né? ela vai precisar ir além de Hera, essa mulher. Só que isso envolve, às vezes, desagradar também o marido, sair do padrão tradicional. É bem delicado, né? Uhum. Então, nossos É conflitos, né? delicado, mas é um processo muito bonito quando é possível de acontecer, né, Ana? As mulheres se Totalmente. descobrem numa capacidade que nem elas sabiam que existia ali dentro, né? De quebrar barreiras, assim, né? E eu acho que tem muita Ela, diferença quando a gente quer mudar por rebeldia ou você vai com amorosidade para o processo e tentando colocar as coisas aos poucos, né? Porque se torna muito mais difícil quando a gente vai para o lado da rebeldia ou para o lado da raiva sem entender as coisas, né? Agora, quando eu vou tentando me construir, olhando para mim e com amor, a coisa fica mais fácil, né? Mais leve. e ela se ela se abre para estas tantas possibilidades dela mesma, né? Ela consegue ir além dos arquétipos, ela se torna esse agente de transformação, esse agente de mudança na família, né? Na casa dela, no trabalho. Então, quando a gente se conhece, vai se estudando, vai se permitindo ir além dos conceitos, preconceitos, dos tabus, né, do que a sociedade estipulou para ti, quando você vê que isso não é mais suficiente, né? Você quer Uhum. mais que isso. Mais que isso. A tua visão se amplia e você começa a, a convidar, né? De uma forma muito natural, os outros também a refletirem o quanto daquilo que a gente está fazendo realmente é o que nós queremos. Mesmo dentro das Uhum. relações, o quanto Isso isso sabe que que é nós legal, vivemos. Ana, que tu traz? Porque quando a gente se descobre que a gente é capaz de poder ser diferente, né? Sair daquele lugar de quebrar barreiras mesmo internas, né? Para ser diferente, a gente acaba servindo como, não é modelos, mas uma inspiração às vezes. Bah, então, se ela conseguiu sair daquele lugar, né, onde que era preso, a família, enfim, e olhar também mais amplo e poder oscilar e passear nesses lugares, a gente vai inspirando outras mulheres e outras pessoas e outros homens, inclusive, a abrirem, né? Tirarem um pouco do véu e descobrirem outras possibilidades, né? Sim, porque às vezes a gente fica tão na mesma coisa, repetitiva, assim, né? A gente está falando de era, então estou trazendo questão do relacionamento por isso, porque é o que é Uhum.
mais importante, né, para ela, assim. Cada deusa vai ter um objeto ou uma situação ó, de desejo, assim, né. Então, às vezes ela não se, nesse relacionamento, eles não se permitem ir além, né, daquilo já conhecido. E um fica com medo de dizer para o outro que, né, que quer isso, que quer aquilo, que com medo do que o outro vai pensar também, Do que o outro porque vai tem pensar. algo ali Uhum. tão padronizado em relação à sexualidade, em relação a sobre isso se fala, sobre isso não se fala. Até isso tem, né? Não se pode Sim. falar sobre isso. Como assim, né? Coisas que às vezes a gente nem se questiona, nem se permite se questionar dentro de um relacionamento, porque isso nunca aconteceu. Não era permitido questionar sobre isso, né? Qual é o papel do pai? Qual é a função? Qual é a minha função aqui? Ah, eu tô meio cheia do saco de fazer isso aqui. Será que tu pode fazer? Porque eu me dei conta. Então, sabe, de conversar sobre essas, mas tem mulheres que não, tá só incomodada, não sabe às vezes nem com o quê, né? Porque não parou Uhum. nem para investigar isso. A gente E às ainda vezes quer que a outra descobre o que pessoa é. tenha bola de cristal, né? E É, descubra pra e aí gente, às vezes, descobre, né? Aham. descobre o que é, identifica, mas não tem coragem de falar sobre isso, Não porque ela libera. está questionando o papel de esposa, né? Se ela Se questiona o papel de auto-questionando de esposa, novo. se ela questiona o papel de esposa, ela pode deixar de ser esposa. Uhum. Isso é um medo terrível para esse arquétipo. Uhum. Não ocupar outros lugares além do da esposa, né? É. Essa Então, reflexão é bem forte. a grande sacada, sim, eu vejo, é nós trazermos Afrodite para esse relacionamento, trazermos ela para todas as áreas de atuação da nossa vida, né? Enquanto arquétipo, dentro desse estudo, ela é um arquétipo alquímico, né? Então, ela dá ela traz esse tom, né? Essa leveza, essa fluidez, né? Fluidez, que ela nasceu das águas, né? Então, para todos os arquétipos, eu acho que ela pode ser um bom casamento, embora ela Dá não o plus, curta casar. Embora ela dá não curta energia. casar, né? Ela dá energia. Eu E acho que é é tão isso, difícil, sabe? né, reconhecer as Afrodites dentro da gente, né? Antes eu trouxe que quando eu descobri a minha, eu não quero que ela venha, eu tinha vergonha, eu não sei o quê. Ela dá um plus na vida da gente, né? Quando ela tá na luz, ela dá energia, ela dá leveza nos lugares, nas relações, sejam afetivas, sejam sociais, assim. E aí, quando a gente não consegue trazer ela, eu falo, e eu gosto muito de uma coisa que você fala, e que eu trabalho também bastante, é trazer as minhas experiências, né? A gente aprende ou ajuda os outros também com as nossas coisas, e quando a gente não consegue lidar com a Afrodite da gente, a gente mesmo se trava, né? Todo mundo tem aquele entendimento é ligado à sexualidade, ligado se mostrar demais, chamar atenção, enfim. E não, né? A Afrodite na luz, ela traz presença nos lugares, ela traz leveza, ela traz beleza interna. E depois vira externa, né? Quando a gente Ela é incorpora. espontânea, né? Isso. Ela é a É própria autenticidade, espontaneidade. eu acho, sabe? É, E, aham, e isso essa mesmo. alquimia que você traz, assim, quando eu acessei, ai meu Deus, o que que eu faço com isso? Né? A gente oscila, Porque claro, mas agora a gente. é um fogo, é um poder, né? E como tu assumir isso quando tem ainda hum, estas outras partes de nós que tem vergonha, que tem medo, que pensa um monte de coisa, né? Então, Culpa. e a gente só não assume por isso. Culpa, aham.
os olhares, né? Porque vai continuar existindo, porque esse é o grande desafio da nossa humanidade, né? O sexo, a sexualidade ainda é uma questão, assim, muito mal resolvida dentro de nós, né? Então, quando alguém está bem com isso, sabe? E eu tô falando assim, não é uma pessoa que, sabe, trepa todo dia e não tem problema com isso. Não é isso que eu tô falando, sabe? É sexualidade, é essa energia criativa, e que você se sente viva, que você se sente pulsante, que você tem tesão em tudo que faz, que você vibra quando está fazendo algo que gosta, que você não tem vergonha disso, de ter trocado aquilo que todo mundo achava que era melhor para você, para fazer isso que você faz, que é melhor para você, Que dá né? prazer, né? E o Que te dá prazer que prazer, vem, né? exato, E bom né? sexo dá prazer, sim. Trabalhar dá prazer, sim. Gestar projetos dá Claro. prazer, né? Estar com os amigos e ser você mesmo dá prazer. E as pessoas. Isso te torna uma pessoa radiante. Isso te torna uma pessoa radiante. E Uhum, óbvio que tem pessoas que se incomodam com a radiância dos outros, sabe? Tem pessoas que, quando olham para isso, por que incomoda? Porque percebem que a sua radiância está baixa. Que todos nós temos esse escondido. corpo, todos nós temos esse corpo radiante. A questão é que ele está em defasagem, sabe? Então, quando alguém trabalha esse corpo de radiância, né? Quando ele nutre, ele alimenta, ele irradia e ele, onde ele entrar, as pessoas olham. Você não precisa estar com um vestido vermelho, você não precisa estar toda maquiada. Isso não é Afrodite, isso é a ideia, né? Que pintaram para nós de uma Sobre mulher isso. provocativa, né? Que seria a Afrodite. E aí, claro, a gente vê esse lado do arquétipo quanto sombra, né? Que a gente pode estar atento, né? Qual a necessidade disso? E aí sim, aí, claro, ela é uma. A gente está falando dela que ela é maravilhosa, né? Que pode alquimizar as outras, mas ela pode sim cair também, né? No desequilíbrio do arquétipo. Assim. E aí a gente poder se questionar, né? Qual a necessidade de estar sempre no palco, né? Ela tem essa necessidade, né? Ela gosta de ser vista. Então, agora, quando você já foi além do arquétipo, você é vista, entende? Você nem, você nem se incomoda, que seria um desconforto de outro arquétipo, sim, que ela tem isso de atração, né? De ser uma mulher mais atraente, assim, que desperta olhares, mas ela não tem consciência disso. A Afrodite tem consciência disso e às vezes ela usa isso, né? Então, os jogos de sedução, os jogos de manipulação, né? Então, tem algumas características que a gente pode estar atento, se quiser, né? Se não quiser, você é livre para ser como você bem entender, né? Se isso te serve, você segue aí a sua vida. Ninguém está aqui julgando nenhuma Hera, nenhuma Afrodite, nenhuma Deméter, né? Não, nós estamos estudando os arquétipos e vendo o que nos serve e o que não nos serve. Você está feliz? Está feliz. Vestindo o personagem que você veste, atuando da forma que atua, porque todos nós aqui somos atores, estamos, Atores, ora, né? vestindo outro, né? A questão é que já não tá mais inconsciente, né? Que aí, se você É, escolhe estar ali, é porque também é escolha, né? e aí Mesmo você não para de vibrando sobre a reclamar, luz, né? É mesmo assim, né? é como se a gente fosse, somos atores, mas o protagonista é um só, é a gente com esses vários atores, né, na nossa vida, né? Daí a gente vai um pouquinho mais, né? Que aí quando a gente chega lá no final do curso, Gente, né? espelho A da história lua, é essa. semana que vem. A grande sacada é essa, assim. Você
Você ter consciência de que não é nenhuma delas, nenhum deles, né? E que o que você é, de fato, não tem nome, não tem forma, não tem gênero, né? Aí a gente já está ampliando a nossa visão, né? Além desta estrutura de ego que estamos falando até então. Uhum. E isso nos liberta de alguma forma, né? Saber que a gente pode escolher. Primeiro conhecer, depois estudar, aceitar ou não, trabalhar também a aceitação, né? Para daí se conectar conosco enquanto ser humano mesmo que a gente é. E também não se cobrar tanto quando, né, pisar num arquétipo desse e não conseguir sair, não se cobrar, olhar para isso, né? E, Somos humanas, né? E sim, oscilamos e tá tudo certo, tá tudo bem, né? Vai eu chegar aquele parei dia que a gente muitas vai estar vezes. mais conectada, né? Parei muitas vezes para respirar, identificar o que que era que estava incomodando, que sentimento era aquele, da onde vinha, e quanto mais vezes você faz isso, mais rápido fica a identificação, né? De perceber onde é que, da onde veio, né? Que memória é essa? Então, quanto mais vezes você para, respira, pergunta, quem é essa? De onde vem? Para quê? Por quê? Né? Se perguntar. A consciência, ela traz à luz a situação, às vezes vem a memória, às vezes vem o cenário, às vezes vem lá o momento que a primeira vez você sentiu aquilo, da onde vem isso, né? E então esses arquétipos, quando você conhece, podem estar te auxiliando a se reconciliar com algumas partes da sua história, com alguns personagens, com um tempo, com uma época, com a forma que foi vivido pelos nossos ancestrais, porque às vezes a gente nega isso, rejeita, e isso vai continuar. Enquanto você rejeitar, excluir, isso vai continuar aparecendo. Se apresentando, né? O sistema, Até a gente ele não funciona entender, isso é um assim. processo nosso, né? Enquanto você não incluir, ele vai ficar ali batendo na sua porta. Quero ser vista, né? A criancinha que pede para ser olhada, né? A Uti trouxe ali, né? Somos cíclicas como a lua, né? E tá tudo certo, a gente é um pouquinho de cada deusa, mas a gente é a gente, né? Se empoderar, e a gente usa muito a questão do empoderamento. O que que é o empoderamento? Não é, eu sou mais que os outros, eu posso tudo que eu quiser. Não, o empoderamento é olhar para quem a gente é e acolher quem a gente é. É empoderar, é trazer para dentro quem eu sou, né? Para depois vir para fora. E aí os arquétipos nos ajudam bastante nisso, né? Nesse olhar. Quando você permite que todas dancem, né? Porque enquanto uma estiver sendo excluída ou recusada ou banida, né? Banida do panteão, assim, tipo, não, eu sou só essas quatro deusas aqui, essa daqui eu não quero. Não quero mais. Ah, ela vai ficar. Isso é uma das questões assim, que a gente também fala, porque quando você negar um arquétipo, quando ele emergir, ele pode ser devastador também, né? Então, às vezes ele surge, que normalmente surge por uma necessidade, o arquétipo. E essa necessidade de ser um ser inteiro, né, de se realizar, ela existe, né? Ser um ser que se realizou, sabe? Encontrou realização. E para isso é preciso essa integração. Então, uma hora ou outra, esse arquétipo ele vai surgir. E não é melhor que ele surja de uma forma que você convide, de que você vá, né, aceitando devagarinho, olhar para ele, do que ele venha assim, sabe, de uma forma agressiva, né? Desestruturando, né?
te coloca numa situação, sabe? Aquilo que a gente diz assim, olha, se você não parar, uma hora alguém vai te parar, né? Seja uma doença, alguma coisa assim, sabe? Você tá ali, Respeita o teu precisa sentir, parar, né? mas não para, né? É. A gente não respeita, às vezes, né, o nosso sentir e dá espaço para quando esses arquétipos se apresentam. E isso é na vida, né? A gente não dá espaço para as nossas emoções, às vezes, né? E só olhando e acolhendo elas já vai suprir alguma outra coisa maior que pode vir depois, né? E pensando E nesse às vezes, sentido, né? Eu lembrei agora que nesse período de quarentena parece que as pessoas querem fazer um monte de coisa, né? Estão sempre achando coisas e coisas para fazer. E eu disse assim, que bom se a gente pudesse só parar e não fazer nada, porque quando a gente para e não faz nada, a gente consegue sentir mais, né? Ou aí vem umas ideias que vão mudar a nossa forma de pensar. Enquanto a gente quer encher o nosso dia de coisas, né? Porque a quarentena tá aí, a gente não tem mais a rotina que a gente teria, né? A gente vai perdendo essa coisa de sentir, né? A gente não descobre, porque para sentir a gente precisa se olhar e precisa de tempo, né? Eu sou muito fã dessa conversa comigo mesma, né? Que você falou antes, Ana. Adoro e super indico, assim, vamos conversar, né? Eu e você aqui, Eu e eu. eu e eu, né? Eu papo comigo de mesmo. maluco. Isso aí, vamos ver o que está acontecendo, né? Então, é isso aí. Se ouvir, né? E às vezes, ok, você mora sozinha, é possível fazer esse movimento de uma forma que você só tem que lidar com a sua própria resistência de fazer esse movimento, mas às vezes você mora, né, numa casa que tem 3 filhos, tem o marido, tem o cachorro, tem a mãe ou a sogra, enfim. E aí você vai precisar comunicar, sabe? As pessoas, elas podem ser comunicadas de que você precisa parar, que você precisa de um tempo, de que você vai entrar para o seu quarto agora, não quer ser interrompida. As crianças, elas escutam, sabe? Pode parecer que não, porque a gente tem que gritar um monte de vezes a mesma coisa, então, né, tipo, mas eu já falei para escovar os dentes várias vezes, parece que não escuta, né? Todos os dias eu tenho que falar a mesma coisa, parece que não escuta. Não, mas elas escutam. Quando você chegar, parar na frente, olhar no olhinho e dizer, olha, a mamãe agora precisa descansar, sabe? Eu cheguei no meu limite, tô sentindo algumas dores que não é legal, eu posso vir, né, a, a piorar por causa que se eu não parar, olha o exemplo que você está dando para essa criança, entendeu? Porque eles estão observando tudo na casa. E eles estão moldando, né? Eles estão construindo o ego deles. Se eles observam você fazendo isso, papai fazendo isso, todo mundo fazendo isso, é isso que eu tenho que fazer. Ele vai crescer e vai fazer o mesmo. É Ele coisa nunca do vai parar. exemplo, né, Ana? Você aprende E pela atitude do outro. eu tive muita dificuldade de parar, gente. Para mim, assim, e eu podia, eu faço o meu horário, eu faço o meu dia, entendeu? E até hoje eu preciso, assim, olha, e o Rafa me ajuda muito nisso. O Rafa me ajuda muito nisso e eu disse para ele que ele tem toda a autorização para isso. Então, quando a gente precisa de ajuda, tu vê que é um padrão tão antigo da tua ancestralidade e que é difícil de sair dele, peça ajuda, sabe? Porque quando eu vejo, sim, eu tô atropelando, tô emendando uma coisa na outra, se não é o Rafa falar assim, olha, não quer parar um pouco, você já descansou, mas olha até que hora tu tá indo, né? Isso depois te dá dor aqui, dor ali, ele vai me apontando, ele sabe exatamente o que acontece. Porque Ninguém melhor do que quem mora com a gente para saber, né? Conhece o botãozinho, né? Para. já sabe passo a passo. Então, você pode aprender com essa pessoa que te observa a se observar, né? Se ele já sabe o passo a passo, já sabe onde vai dar isso, quando ele te falar, observa, escuta. Isso. E quando você estiver fazendo, opa, eu estou fazendo aquilo que o fulano falou e então isso é mapear, né? Você começa a mapear os seus próprios movimentos, as suas ações, atitudes que te levam a cair sempre
no tal do No buraco. mesmo buraco. Uhum. É. Então, E para quê? aí Se tu vira tá vendo que escolha, tá né? indo pro precipício, para que tu segue indo, entendeu? Lá Né? vou eu cair de novo. A gente já sabe o caminho e, ai, lá vou eu. Né? É o Gosta de cair no movimento buraco. de. O buraco, sim, tem que ser o movimento de voltar, né? Tipo, chega perto É. dele e diz: opa, aqui eu já conheço, não quero ficar. Já conheço, desvia, para, faz um outro movimento, cria algo aí que é diferente do que tu vinha fazendo. Porque, Isso. ok, eu não consigo parar ainda, mas eu vou criar algo que é diferente. Então, eu não vou conseguir deitar, porque ainda na minha mente, eu ainda escuto aquilo assim. Nossa, mas você é vagabundear, né? Deitar essa hora da tarde, entendeu? Então, eu não vou deitar, mas eu vou parar de trabalhar. Eu vou fazer algo que é diferente de tudo que eu venho fazendo. Isso não me dá dinheiro, mas isso me dá prazer, Dá sabe? prazer. Não Sabe é que uma você obrigação, trazendo essa mas eu vou reflexão que fazer. você trouxe, a gente trouxe ontem, a gente teve encontro do nosso círculo, do Conversando com Elas, e com as meninas a gente trouxe bem essa reflexão, né? As nossas questões de fazer e achar que não está entregando, né? Que é quarentena, a gente precisa ajudar o pessoal. A gente que é profissional, né? Da ajuda, de poder estar sempre presente para poder ajudar, e uma palavra, enfim. Mas vira uma autocobrança, né? E aí nós trazer com a Elo para as meninas. A Elo até trouxe essa questão, né? Eu fico ali fazendo um monte de coisa e pensando que eu tenho que fazer mais coisa, mais coisa, mais coisa, e se autocobrando e caindo no mesmo buraco, né? E aí eu quanto esse movimento de, então eu posso continuar fazendo, mas por mim. Eu só vou ajudar os outros com qualidade, as nossas mulheres, a gente chama elas de nossas mulheres, né? As nossas mulheres com qualidade, se a gente também estiver bem, né? E como diz o Rafa, né? Você acha que não tem que dar uma paradinha, né? Vai doer em tal lugar. A gente É o sabe, arquétipo né? da Ártemis, né? Assim, Uhum, ela, ela vai sempre se doar ao máximo, principalmente para as mulheres, né? O mais importante é que elas uhum. estejam bem. Então, em nome do clã, eu me sacrifico. E na verdade, né, a nossa força, ela tá nesses momentos de parada, né? Às vezes a gente diz, eu vou dormir no meio da tarde, daqui a pouco é ali que eu vou conseguir força para ser uma mulher melhor depois em todas as outras atividades que eu vou fazer, né? Então, por que que eu vou me sabotar daqui a pouco? Ou parar e ir lá na grama, ficar um pouco na grama, né, para me sair desse fluxo, dessa energia, sei lá. Então, assim, né, é ali que tá a nossa força não tá só no nosso fazer, no nosso trabalho, né? Ela tá no como a gente cultiva o que a gente gosta, né? Pensa, tem gente agora que não tem uma grama para pisar, que não está podendo trabalhar, e não conseguiu ainda reformular, reestruturar ou encontrar um caminho, né, de uma forma que, enfim, possa exercer o que vinha exercendo, sua profissão, enfim, seu labor. Imagina a cabeça como não para, entendeu? Ela tá ali dentro de casa, mas a cabeça está funcionando, está trabalhando o tempo todo, tentando encontrar uma solução Uhum. para sair E que não dessa, vai conseguir, né? Dessa forma, não vai conseguir, com dessa clareza, forma. pelo menos. Então Vai ter que achar para, faz um força em algum chazinho, outro lugar, né? faz um chazinho, para, Uhum. respira, põe as pernas para cima e pensa, não há nada a ser feito. Tudo já está sendo feito. Tudo está certo como está. E daqui a um pouco brota, sabe? Naturalmente brota uma ideia, uma possibilidade, alguém que liga e te convida para uma live, e aí você fala do seu trabalho. Quando você sai, né, essa exigência, né, de que tem que estar fazendo algo. Quando você coloca o Entendi. fazedor para, né, descansar. Vai descansar um pouquinho que você merece. Né? E aí o que a gente faz vem com mais qualidade, né, Ana? E é isso que importa, porque a gente fazer com qualidade é porque a gente também está olhando para a nossa saúde, para o nosso emocional com qualidade, né? A gente trabalha bastante isso com as meninas também lá no Conversando e com as pacientes, enfim. E até, né, nos nossos outros círculos de amizades, principalmente, tem
Eu disse que a quarentena foi um convite para muita gente ficar refletindo, né? Se auto-enxergar muito, assim, tá vindo muita cura, ou cura entre aspas, às vezes muita doença. Eu brinco doença porque os inflamadinhos que a gente tem lá dentro tá vindo para esse lado, né? E às vezes numa roda de amigos a gente consegue ir lá, dar puxadinha na orelha num amigo, ou a gente recebe uma chacoalhada, tipo, para, tu precisa dormir, descansar, tu precisa comer, né? Hoje eu cheguei lá no meu trabalho, e aí eu não almocei hoje, porque tinha alguns áudios para responder e alguns pacientes para dar resposta. E aí eu cheguei, né, e pá, me deu fome lá pelas duas. Ah, tu não comeu de novo, né? Ele já me conhece. Ah, hoje tu não almoçou de bar. A minha fazedora não me deu tempo de almoçar direito hoje, né? Daí como é que eu vou cuidar do outro? Se eu em algum Aham. momento também negligencio meu próprio bem-estar, né? A gente trabalha isso com as meninas, mas a gente se autotrabalha o tempo inteiro, todo, né? né? O tempo Claro. inteiro. Então, é o arquétipo da fazedora que às vezes vem e toma conta, né? Nós temos gente como a gente, né? Sermos Isso gente aí. como a gente. Ai, Ana, que bom falar contigo assim. Eu tava olhando a hora agora, já faz quase 2 horas que a gente tá aqui, né? E não cansa nunca de Olha só, né? refletir. Uma coisa simples, mas é que às vezes a gente pensa que tem que fazer algo muito grandioso, né? Uhum. A gente fica preso num negócio assim que tem que ser perfeito, ou que eu não tenho título, ou que eu não tenho diploma. Ah, eu não sei mexer, não sei mexer nessas plataformas, sabe? Tem um monte de gente que às vezes Eu tive que tu se usa. trava diante do novo, né? É normal, assusta. Agora sim, a gente tem que se imbuir da coragem, sabe? E senão é totalmente possível para mim, né? Então, ok, não é da minha geração essa coisa, mas eu vou aqui chamar o meu sobrinho, o meu neto, Exatamente. o fulaninho que sabe mais. Eu vou ligar para minha amiga e ela, esses dias a minha amiga falou assim: Tu sabe que eu não sabia mexer nessas coisas, mas a fulana tá me ajudando. Ela, inclusive, fez um vídeo para mim. E aí ela faz tudo no vídeo e me manda. Daí eu olho o vídeo e aí eu faço. Para mim conseguir entrar no Instagram, para me aprender como é que faz isso. Então, quando a gente quer, gente, A não gente tem faz. desculpa. A gente Desculpa pode dá pedir aquele que não ajuda. quer. A gente pode pedir ajuda, a gente pode ser humilde, né, Ana? Porque também pedir ajuda é humildade. Eu quero fazer, mas eu preciso de ajuda. Bah, mas eu vou incomodar. Não, eu não vou incomodar, vou pedir ajuda. Se o outro pode, ele me ajuda. Se não, ele vai dizer que não nesse momento, tá tudo certo. Eu tento uma outra possibilidade. Mas tentar as possibilidades, né? E agora, mais do que nunca, a gente precisa tentar outras possibilidades, né? Tem tutorial, Ou a tem gente Google, padece, né? pergunta pro Ou no Google. fundo do poço da gente tem mola. Eu sempre digo, se chegou no fundo, vai ter mola. Não fica tranquila que tá tudo certo. Mais do que o fundo não passa. Então, tá aberto para o novo, né? É estranho, esse movimento de, inclusive, tu tá aqui falando, né, ao vivo, assim, e medo do julgamento, e não sei se eu vou falar bem, se eu não. Tudo bem, vai escutar quem precisa escutar, vai escutar se uma escutou um arquétipo, era aquele arquétipo que precisava, se não fez sentido, e, bom, o que aquelas malucas estão falando lá 2 horas, né, sobre arquétipo feminino? Bom, tudo bem, a gente respeita o sentido de cada um, Escuta mas quem se eu quer, né? penso, Quem não quer. isso, tem possibilidades para todo mundo, então, sim, tu pode padecer de vez em quando, ficar lá na cama e, bom, me recuperar, e agora para onde que eu vou? Tá tudo certo, mas acha para onde que vai, e vai, É. né? O Se negócio é tem medo, vai com medo superar, mesmo. superar o medo da opinião do outro, né? Essa coisa Isso. de identificar esse arquétipo aí. Se ela tá aí, tá evidente isso, né? De que eu ainda me preocupo. O fulano entrou na live. O fulano saiu. Será que eu falei alguma coisa? Não gostou não tá gostando. Poxa, é claro que tem um arquétipo aí que tá te impedindo de ser feliz, minha filha. Porque, né? Ok, saiu, entrou, outro vai entrar, outro vai sair. E Isso, vai escutar quem questão, precisa. ó, Isso. o que você veio fazer? Você veio falar de quê? E aí, assim, Uhum. ó, você tem algo para falar? Você tem algo bacana? Você tem algo para compartilhar? Você quer compartilhar algo em rede social? Você é livre, as pessoas são livres para assistir, são livres para não assistir. Isso. E
E aí você identificar, assim, né? Como é que eu posso fazer isso? Porque às vezes eu tenho vergonha, tal, né? Eu tenho dificuldade de botar uma câmera e ficar falando para ninguém. Então, começar a ver isso. Bom, não, para mim não é possível assim. Eu não consigo gravar vídeo e ficar ali olhando e não ter alguém atrás, então eu preciso de alguém atrás. Aí vê se tem alguém que pode ficar atrás. Fica Vê se tem. Ah, não, do eu bastidor. preciso de alguém que me faça perguntas. Então, pede para alguém te fazer essas perguntas e aí tu Fazer responder. perguntas. Sabe, você tem que ver aí como é que fica possível para você o próximo passo, porque a vida está te convidando para um próximo passo. Você vai ficar aí parada ou vai dançar? Uhum. Ou A você gente tem que escolhe. pensar Ah, eu nos escolho nossos ficar parada, ritmos, né? né? Eu escolho ficar parada. Tá tudo bem. Agora, não reclama, não se queixa, esteja consciente que você escolheu ficar parada. Não, eu escolho dar o próximo passo. Ok? Como é possível para você dar este passo? Não precisa ser um, sabe? Às vezes a gente pensa assim que tem que dar o passo de dança, né? Tipo, tcharam, fazer um espetáculo, uma coreografia. É um passo, gente, sabe? O que para ti Uhum. parece pequeno, para o outro é um negócio assim que pensa quantas pessoas às vezes buscam coragem dentro de si olhando apenas para esse passo que você deu, Uhum. sabe? É o Uau, que eu uau, olha falo. lá. Quando a gente alcança uma pessoa, quando uma palavra fez sentido, era isso, era para aquela pessoa. Pode ser que eu me preparei um monte para falar algumas coisas, pode ser. Às vezes eu me preparo e não é aquilo que sai, é outra coisa. É porque o que a pessoa precisava escutar era outra coisa. E bom, alcançou ela. Pronto. Eu tava olhando aqui, Ana, já faltam 7 minutos para acabar. Meu Deus. Então vamos dar tchau, né? Vamos começar a dar tchau aí, né? E te agradecer, assim, né? Eu e a Heloísa, do Conversando, e nós, né, como profissionais da ajuda, assim, a gente se espelha muito, né, nas coisas que você traz para nós. Gratidão por estar conosco, né? Trazer o teu tempo, teu conhecimento, a tua energia amorosa, assim, que é palpável. Eu sempre brinco contigo que dá vontade de ficar te apertando, né? Porque Apertar. parece que a gente pega esse amor. Agora não dá, né? Mas eu sinto aqui, É um abraço, imagina a gente se abraça, assim, né? eu E recebo. que logo, né, se Deus quiser, a gente vai poder estar junto. O universo vai confabular para isso, estar junto pessoalmente. Foi um prazer, a gente quer estar sempre aberta para quando você também quiser ter trabalhos conosco, trocar conhecimento, né? E alimentar e sustentar a nossa teia de amor, né? Eu acho que as parcerias, elas são muito importantes na nossa vida, né? E a gente está descobrindo isso agora enquanto profissional, né? E abrindo as portas. Então, como a Lidy disse, é muito importante para nós. Obrigada por você ter topado essa ideia conosco. E para as mulheres, enfim, que estão nos assistindo, eu queria dizer assim que se deem de presente esse curso, né? Vocês viram que tem várias coisas para a gente aprender, para a gente conhecer, poder viver com prazer e leveza, que o objetivo da vida é esse, né? Fica com Deus. É. Beijo, Ai, gratidão. gente, Até. gratidão. Tchau. Graças a todos.